Olá, é Desanete. Vou falar aqui sobre a valorização das propriedades rurais com os créditos de carbono, ok? Tem sido, tem se repetido bastante, né, esse tipo de consulta, como que eu faço efetivamente para receber por créditos de carbono na minha propriedade. Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui, como é que isso funciona e o que a sua propriedade rural ganha se você começar a produzir créditos de carbono, essa commodity, tá? Olha, primeiro é importante dizer que os bens e serviços ambientais têm seu trânsito regulamentado com a participação do órgãos das Nações Unidas para o Comércio e também para a Organização Mundial do Comércio. Esses bens e serviços ambientais devem aumentar substancialmente as suas transações nos próximos anos, puxados pelo crescimento das preocupações socioambientais do consumo. Já serviços ecossistêmicos ou contribuições da natureza para as pessoas são conceitos para a diversidade de valores múltiplos da natureza e seus benefícios, regulamentados pelo IPBES, o órgão das Nações Unidas para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, eu estou pontuando isso porque bens e serviços ambientais não são a mesma coisa que serviços ecossistêmicos, né? Há uma confusão muito grande a esse respeito e esses conceitos vão prejudicar os produtores brasileiros no mercado internacional. Então é importante que se saiba que bens e serviços ambientais são regulamentados pela OMC, serviços ecossistêmicos pelo IPBES, tá? Então as duas coisas não se confundem. A infraestrutura, os serviços, o setor de serviços tradicionais, como um todo, representa mais da metade do PIB do planeta. E do emprego nas economias urbanas modernas, onde a infraestrutura cinza é constantemente remunerada e mantém um fluxo para a população, né? O setor rural é remunerado apenas pelos serviços do grupo de fornecimento, né? Bens e produção de consumo, né? A degradação dos ecossistemas, né, e das contribuições da natureza para as pessoas é um resultado direto da falta de incentivo para o aprimoramento da gestão como forma de manter os fluxos de serviços ecossistêmicos. Eles requerem desenvolvimento de metodologias e regulamentação legal para que você possa incorporar o valor do capital natural ao PIB, né? Incorporar a remuneração da infraestrutura verde e não remunerar somente a infraestrutura cinza, tá? Então, entre os instrumentos disponíveis, né, de política pública e privada para implantar estratégias que vão valorizar esse capital natural, está o pagamento por serviços ecossistêmicos, que aqui no Brasil, erroneamente, é chamado de pagamento de serviço ambiental, né? Vai prejudicar o produtor brasileiro. O termo emergiu como uma forma de descrever essa relação entre os serviços prestados pelos ecossistemas para recuperar os danos ambientais das cadeias produtivas de prestação de serviço e a sua remuneração direta pelos agentes poluidores, né? Quem polui produzindo, vamos falar aí sobre emissão de gás do efeito estufa, tem que pagar para alguém retirar esse gás do efeito estufa que ele acabou de jogar na atmosfera, poluindo o ar, tá? Então, em 2012, se estabeleceu o IPBES para considerar, né, essas relações, descrever melhor essas relações e regulamentar elas, né? As contribuições da natureza pelas pessoas e como que você paga por isso, tá? As contribuições, eventualmente, elas podem ser negativas, né, dependendo do teu sistema de gestão. Então, a gente pode obter impactos negativos da natureza. Vamos tomar, por exemplo, uma área protegida que não tem gestão. Ela se torna um vetor de espalhamento de doenças infecto-contagiosas. Então, este é o impacto negativo de você ter uma reserva ambiental que não tem gestão, né? Além de todos os prejuízos que ela causa, risco de incêndio, o apodrecimento de madeiras e assim por diante. Bom, para você evitar isso, você faz um pagamento direto para que as pessoas aumentem, por exemplo, o sequestro e estoque de carbono nas suas áreas florestais, né?
para compensar as emissões que são geradas pela indústria ou pelo transporte. Então, a gestão dos seus serviços ecossistêmicos, das contribuições da natureza para a pessoa, para compensar esses impactos da cadeia produtiva, é que geram renda e emprego na economia verde, tá? Então, esta gestão que a gente faz para mitigar, compensar e neutralizar os impactos das cadeias produtivas de prestação de serviço fazem parte das oportunidades de ação dos proprietários rurais e dos governos municipais e estaduais para que haja uma remuneração efetiva para a gestão de serviços ecossistêmicos na propriedade. E esse pagamento direto faz com que aquelas cadeias produtivas que remuneram sejam qualificadas ambientalmente, né? Elas passam a produzir não bens e serviços tradicionais, mas bens e serviços ambientais, que têm essa preocupação socioambiental, tá? Então é preciso avaliar essas cadeias produtivas e estabelecer políticas para que elas compensem pelos seus impactos, e essas políticas são comuns em todas as Américas e se espalhando pelo mundo. Para que você, proprietário rural, possa ser remunerado, você tem que implantar o sistema de gestão com base em uma metodologia de monitoramento ou mensuração, relatório e verificação, né? Tem um terceiro aí que vai verificar, que pode ser o próprio agente público municipal. Vai verificar, a partir de critérios e indicadores específicos, o seu desempenho na produção desses serviços ecossistêmicos. Aqui nas Américas, a gente tem pagamentos desse tipo que já ocorrem com mecanismos de repasse, por exemplo, na Bolsa da Califórnia, no México, na Costa Rica, na Colômbia, no Chile e no Brasil. O Brasil conta com uma plataforma de bens e serviços ambientais e ecossistêmicos lá do Mato Grosso, que realiza esse tipo de transação há 10 anos. Tá? O estado atual da arte do desenvolvimento desses mecanismos indica que é preciso elaborar índices econômicos e financeiros deles para começar a achar caminhos para a sua ampliação. Tá? É preciso que sejam também fornecidos para estados e municípios roteiros para a implantação desses mecanismos de repasse, para que esses pagamentos de serviços ecossistêmicos passem a incorporar o produto interno do município, né? Então, ganha o produtor rural, ganha as cidades. Tá? Vou dar um exemplo aqui do estado do Paraná. O estado do Paraná tem 60 milhões de toneladas de emissão de gás do efeito estufa todo ano. Né? Esse é o resultado líquido do inventário do estado do Paraná. Com um potencial de alavancar recursos aí, então, da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de dólares com o preço atual do carbono, tá? Então, considerando 20 dólares aí a tonelada do carbono, a gente tem um potencial de gerar mais de 1 bilhão de dólares com esta estratégia de qualificação das cadeias produtivas do estado do Paraná, para que elas produzam bens e serviços ambientais, né? E que vão dar isenção de taxas de importação e exportação. Isso representa 1% do PIB do estado. Né? A gente tem água e tem biodiversidade, tem outros serviços ecossistêmicos. Bom, o que o proprietário rural ganha com isso? O que eu ganho lá na minha propriedade? Olha, se você implantar um sistema de gestão de carbono na sua propriedade, com uma metodologia MRV, você vai ter como resultado cerca de 500 toneladas de CO2 equivalente por hectare na sua propriedade, tá? Que podem ser transacionados com valores aí que variam de R$5 até R$150, dependendo de existir um mecanismo ou não na sua cidade, tá? E eu estou falando aqui de APP e reserva legal da sua propriedade rural. Então você pode, eu não sei quantos hectares, vocês fazem as suas contas, para cada hectare que você tem de APP, para cada hectare que você tem de reserva legal, você tem aí 500 toneladas de CO2 que podem representar de 2.500 até R$50 mil por hectare aí ao longo de 30 anos, tá? Então é uma remuneração considerável, que pode ir aí, variar de 300 até R$1.500 por hectare ano para o produtor rural que tem esse tipo que tem a reserva legal APP na sua propriedade, tá?
Então, isso aí eu estou considerando valores para a floresta atlântica e para a Amazônia brasileira. A valorização das propriedades rurais vai se dar com base nisso, quer dizer, você passa a ter um novo ativo para gerenciar na sua propriedade, que é o crédito de carbono. Tá? Olha, a gente tem muita experiência vendendo créditos de carbono de APP e de reserva legal há mais de 10 anos aqui no Brasil para as empresas que têm interesse em transformar as suas cadeias produtivas em cadeias produtivas verdes. Tá? E estamos à disposição aí para dar o apoio para os produtores rurais entrarem nesse mercado.